Câmara dos Deputados deve votar o novo arcabouço fiscal nesta quarta-feira, dia 24 de maio. Trata-se do projeto de lei complementar que tem como objetivo substituir o teto de gastos, emenda usada para controlar o endividamento do país. A expectativa da base governista é que o projeto seja amplamente aceito pelos deputados e, então, siga para o Senado. Mas, se o projeto for aprovado, o que muda? Eu sou a Camila Pessoa, repórter do Correio do Povo, e hoje vamos falar no Direto ao Ponto sobre o novo arcabouço fiscal. Seja bem-vindo! Com a proposta, a ideia do governo é ter um mecanismo de controle mais flexível que o teto de gastos, instituído pelo ex-presidente Michel Temer em 2016. Em vez de impedir qualquer aumento de gastos públicos acima da inflação por 20 anos, como faz o teto de gastos, o novo arcabouço fiscal prevê aumento anual de despesas públicas de no mínimo 0,6% e no máximo 2,5% e condiciona esse aumento ao nível de crescimento de receita do país. E como isso funciona? Primeiramente, a proposta estabelece uma meta para a diferença entre receitas e despesas da União, ou seja, o resultado primário. Esta meta é de um intervalo entre uma queda de 0,25 e um crescimento de 0,25, no último ano em valores reais, ou seja, corrigidos de acordo com a inflação. Sempre que a economia atingir essa meta de crescimento, o aumento real do limite para investimentos será igual a 70% do crescimento da receita primária no último ano. Mas se o resultado da economia ficar abaixo da meta, ou seja, se cair mais do que 0,25%, o crescimento do teto no ano seguinte limita-se a 50% do crescimento da receita. Para dar um exemplo prático, se o crescimento real da receita for de 2,5% e a meta de crescimento do resultado primário do último ano for cumprida, o aumento real da despesa pode ser de até 1,75%, o que corresponde a 70% de 2,5%. Já se a meta não for cumprida, o governo pode gastar no máximo 1,25% a mais que no ano anterior. Os limites para essa possibilidade de aumento de gastos são de um crescimento real mínimo de 0,6% e máximo de 2,5%. Com essa política, o governo promete zerar o déficit primário em 2024, com superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. Mas são todos os gastos públicos que entram nessa política? O arcabouço fiscal não vale para todos os tipos de gastos governamentais. Ele vai ser a regra para o aumento de capital de estatais, gastos com agências reguladoras e complementação de recursos da União para pagamento de piso da enfermagem. Já para despesas constitucionais, sazonais ou excepcionais e imprevisíveis, a política não é válida. Figuras centrais no debate já entraram em consenso sobre a aprovação do projeto, entre elas principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Banco Central, Roberto Campos. Mas ainda há debate entre parlamentares sobre a inclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, no limite de gastos, e a limitação do avanço dos gastos públicos a 2% ao ano, em vez de até 2,5%, como proposto pelo Executivo. Outro ponto diz respeito à manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal na lista de despesas que podem ficar fora do limite de gastos do governo. O fundo é uma verba repassada pelo Executivo Federal para financiar a segurança pública, a saúde e a educação na capital do país. Segundo parlamentares da bancada do Distrito Federal, se o projeto for aprovado como está, o governo do DF terá problemas para pagar a folha dos servidores, além de não conseguir fazer novas contratações. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Camila Pessoa e a edição de Matheus Santos. Até a próxima!